Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Um conjunto de milagres de cura e libertação é o que nós estamos a estudar. Hoje nós vamos estudar o milagre de número 13. Jesus liberta um mudo endemoniado. Vamos então dar início ao nosso estudo. Jesus liberta um mudo que estava possesso por um espírito maligno, suscitando grande admiração da multidão por causa desta expulsão. O espírito maligno que dominava a vida deste homem. Neste estudo da série Milagres de Jesus, nós vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da libertação de um mudo endemoniado. O texto base que nós vamos realizar a leitura é o que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, versículos 32 ao 34, que diz o seguinte: Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele demônios. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele demônios. Nesta narrativa do texto bíblico, o primeiro ponto é que um mudo endemoniado foi levado à presença de Jesus. Jesus, após curar 2 cegos, seguiu a sua jornada, sua caminhada, e foi levado até a sua presença um homem que estava sob a possessão de um espírito maligno que o impedia de falar. Então, Jesus liberta o homem desta possessão maligna. Jesus, sem qualquer tipo de diálogo, liberta o homem que estava sob uma possessão maligna que lhe causava a mudez. O homem começou a falar, causando então na multidão que observava esta ação de Jesus uma admiração inigualável. Pois diziam: jamais se viu tal coisa em Israel. Ou seja, o povo israelita, em sua historicidade, nunca tinha testemunhado tantos milagres realizados por um profeta. Isto suscitou a inveja dos fariseus em relação a Jesus. A popularidade de Jesus pelos seus ensinamentos e pela realização em multiplicidade de curas, de libertação, de milagres, de sinais e prodígios, crescia cada vez mais entre o povo israelita, promovendo então nos fariseus uma intensa guerra. Os fariseus, para desqualificar o poder de Jesus, induziram a multidão a pensar que a fonte de todo o poder de Jesus era de Satanás e não de Deus, tentando negar Jesus como o Messias, o Salvador prometido nas Escrituras. A inveja dos fariseus com relação a Jesus
era tão incomensurável que os fariseus planejavam matar. Que ensinamentos, então, podemos retirar, aprender da libertação do mundo endemoniado, essa libertação realizada pelo Senhor Jesus? O primeiro ponto que nós podemos retirar, texto base, é que nós devemos ser solidários com essas. O mundo endemoniado, por si só, ele não teria a menor condição de ir à presença física do Senhor. Logo, pessoas cheias de solidariedade, cheias de compaixão, levaram aquele homem necessitado à presença de Deus. E assim, o homem recebeu do Senhor Jesus a libertação da possessão demoníaca. Ser solidário significa sentir o sofrimento ou a condição de necessidade do próximo. E não só isso, também se dispor, sem qualquer interesse pessoal, a ajudar, a solucionar o problema ou a amenizar a necessidade da pessoa. E aqui vale uma atenção redobrada sobre essa questão da solidaridade. Eu vou repetir então aqui o que significa ser solidário. Ou seja, sentir o sofrimento ou a condição de necessidade do próximo e se dispor, sem qualquer interesse pessoal, a ajudar, a solucionar a situação, o problema, ou a amenizar a necessidade da pessoa. Então, primeiro ensinamento, ser solidário, prestar solidariedade às. O segundo ensinamento deste texto que nós lemos é que nós devemos ser gratos ao Senhor. Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E por isso nós devemos reconhecer que o Senhor cuida de nós. A gratidão é a virtude de reconhecer que recebemos uma dádiva de alguém sem merecermos, ou que uma necessidade nossa de qualquer ordem foi atendida. Devemos nos lembrar sempre que o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo, foi cravado na cruz para o perdão de nossos pecados e para a nossa salvação e nação. Os israelitas se admiraram muito por tudo que Jesus fez entre eles. E do mesmo modo, nós devemos estar cheios de gratidão no coração para com o Senhor por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele faz por nós e por tudo que Ele vai fazer em nossa vida. Gratidão. Esta é a palavra-chave da nossa relação com Deus no nosso dia a dia. Então, como primeiro ensinamento, solidariedade. Ensinamento, gratidão a Deus e ao próximo. E como terceiro ensinamento, nós devemos rejeitar a inveja.
A inveja é um sentimento que mata o corpo, a alma e o espírito. E a inveja é um elemento tutor para que nós venhamos a pecar contra Deus e contra o próximo. Os fariseus, vendo a ameaça de aniquilação de seu domínio religioso sobre o povo, tentaram desqualificar o amor de Deus, tipificando que a fonte de milagres realizadas por Jesus era de Satanás, e não o próprio Deus. Significa, então, que aquela inveja, cada vez mais, ela se desenvolvia no coração de cada fariseu, que era contrário aos novos ensinos que Jesus trazia de uma vida piedosa cristã. Com isso, essa inveja se avolumava de tal forma que eles planejavam agir para manter, então, sua hegemonia religiosa sobre o. Com isso, nós aprendemos que nós devemos rejeitar de prontidão o desejo da inveja. A inveja é um desejo. A inveja é um sentimento. A inveja significa sei que uma pessoa é no sentido de ganância ou ter o que uma pessoa tem também no sentido de ganância. Isto é um sentimento maligno que nos induz a efetivar mais pecado. O pecado da inveja irradia em nossa alma mais segmentos de pecado, segmentos de pecados contra Deus, contra. Isto é abominável diante. Portanto, aí nós temos, a partir desta libertação que Jesus realizou, o mudo criado, ele era mudo por causa do domínio maligno sobre ele. Jesus libertou e com isso suscitou comensurável inveja dos fariseus contra Jesus. E a partir dali, os fariseus estavam perdendo domínio sobre as pessoas, a popularidade de Jesus ia cada vez mais entre os israelitas, e deste episódio que nós podemos aprender é que nós devemos ser solidários, nós devemos ser gratos a Deus em todos os, seja no momento da bonança, seja no momento da tempestade, seja na angústia, na aflição, seja na alegria, nós devemos ser gratos ao Senhor. Como terceiro ponto, afastar, não permitir que venha a brotar na nossa alma esse sentimento maligno de inveja. Concluindo então a nossa aula de hoje. Neste estudo, contemplamos a libertação de uma pessoa dominada por um espírito maligno que lhe impedia de falar, vamos dizer assim, de abrir a boca e dela saiu som. Jesus, com o seu poder, libertou este homem, concedendo-lhe a condição de falar
em alto som, boa voz, demonstrando o seu amor e a sua misericórdia em relação ao ser humano. Identificamos a calúnia dos fariseus contra Jesus, neste estudo, afirmando que o seu poder tinha como fonte Satanás. E assim, neste episódio, nós aprendemos que devemos praticar sempre solidariedade, a gratidão e nos resguardarmos dos sentimentos de inveja. Shalom, Adonai. No nosso próximo estudo, a série Milagres de Jesus, no conjunto de milagres de libertação, nós vamos estudar o milagre de número 14, que tem como título Jesus cura um homem com a mão ressequida. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus. Isto, se Deus permitir.